Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje para falar de Copa do Brasil, dia de Copa do Brasil, dia de mata-mata, é sempre um dia especial com muitos clássicos, né? Hoje a gente tem dois clássicos na Copa do Brasil e então emoção não vai faltar no futebol brasileiro. E a gente vai falar muito sobre esses jogos que vão abrir as quartas de final e também os jogos de amanhã nesse vídeo de hoje. Mas antes, eu vou pedir você para comentar aqui quais os seus palpites dos jogos da Copa do Brasil e também se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos e compartilhar esse vídeo com os seus amigos nos grupos de torcedores e repercutir o que a gente falar aqui. Se vocês concordarem com a gente ou não, deixe seus comentários, beleza? Vamos ao vídeo. Atlético Mineiro e Cruzeiro abrem essa rodada da Copa do Brasil, quartas de final às 7h30 da noite, um jogão. É um clássico que, embora o Cruzeiro esteja num momento melhor, né, até na tabela do Brasileiro, é um time que está na disputa do título. Eu acho que é o clássico no momento ali, principalmente nessas quartas de final, assim, que mais iguala as suas forças. Quando o Atlético Mineiro estava muito melhor, o Cruzeiro se igualava nessa época em dias de clássico e vice-versa. Então eu acho que é o clássico que traz essa característica de igualar demais essas forças, mesmo os dois clubes às vezes estando em momentos muito diferentes. O Cruzeiro pode ser considerado favorito? Eu acho que se a gente for olhar em relação à temporada, podemos considerar que sim, mas eu acredito que vai ser um jogo muito fechado, muito truncado, principalmente o primeiro na Arena MRV, porque qualquer eliminação para qualquer um dos lados pode atrapalhar muito a sequência da temporada. Então, assim, talvez fosse o pior momento para se pegar um clássico numa decisão, que é esse momento de definição da, da temporada. O Atlético foca total nas Copas, não tem mais chance de ser campeão brasileiro, e então vai tentar fazer o que fez contra o Flamengo na fase anterior, assim, fez um bom jogo fora de casa e em casa até foi bem mal, mas conseguiu levar a classificação nos pênaltis. O Cruzeiro, por outro lado, tem ainda essa que levar a Copa do Brasil junto com o Campeonato Brasileiro, pelo menos nessa fase agora, né? A CBF fez algumas mudanças no calendário e jogou a semifinal e a final só para o final do ano, em dezembro. Então eu acho que o Cruzeiro vai com força máxima, Atlético Mineiro com força máxima, e ambos pensando muito em que o impacto de uma eliminação pode ser muito cruel para a temporada. O Cruzeiro, embora esteja ainda na disputa do título do Campeonato Brasileiro, eu vejo como uma grande possibilidade de ganhar alguma coisa a Copa do Brasil, porque vai ser muito difícil competir com Flamengo e Palmeiras, assim, já está sendo, né? Os dois times ainda têm jogos a menos e são jogos a menos até com equipes abaixo, né? Equipes mais fracas, então a tendência é que o Cruzeiro desgarre um pouco dessa briga do título, então o foco total dessas duas equipes é a Copa do Brasil. Momentos um pouco distintos, Cruzeiro um pouco melhor, Atlético Mineiro um pouco mais instável na temporada, mas mata-mata não tem favorito, mata-mata é jogo pegado, ainda mais em clássico. No Rio de Janeiro, o Vasco enfrenta o Botafogo lá em São Januário, às 9h30 da noite.
E aí já é um clássico que, a meu ver, tem uma disparidade um pouco maior de forças, né? O Botafogo é mais time do que o Vasco. O momento do Vasco não é bom, embora tenha vencido o Santos há pouco tempo atrás por uma goleada histórica, mas o recorte é muito mais de problemas do que de soluções. E o Vasco joga dentro de casa com a pressão de ganhar de um time que é melhor do que ele. Assim, o Vasco ser eliminado da Copa do Brasil para o ambiente da torcida vai ser muito ruim, embora até na briga ali contra o rebaixamento possa se discutir se não é até melhor às vezes, porque você foca apenas na disputa de não cair, mas óbvio que ninguém quer ser eliminado e a torcida não vai gostar nada. Então, assim, a tendência é de um Vasco nervoso em campo, assim, que sempre naquela linha tênue ali de que não pode errar nada, qualquer erro já causa um ambiente muito negativo em São Januário. Vem de derrota dentro de casa, uma derrota que o Vasco não jogou bem, foi assim totalmente superado pelo Corinthians o jogo inteiro, e isso vai causando um ambiente cada vez mais tenso para os jogadores, para a torcida, que de certa maneira pode até ser prejudicial para o time da Colina. Neste duelo eu acho que o Botafogo é um pouco favorito, mas também acho que iguala bastante as forças. E o jogo de hoje, assim, o jogo dessa quarta-feira é o jogo que vai, para mim, direcionar o caminho desse confronto. Não que no Atlético Mineiro Cruzeiro não possa acontecer, mas eu acho que Atlético Mineiro e Cruzeiro podem um surpreender o outro dentro ou fora de casa. Não vejo isso como impossível. Agora o Vasco, ele, se não ganhar hoje em São Januário, a chance de classificação depois ficam muito remotas, né? Eu não acredito muito no Vasco indo fora de casa e conseguindo uma classificação. Então, assim, hoje é como se fosse a final para o Vasco nessa fase da Copa do Brasil. Na quinta-feira, Atlético Paranaense e Corinthians entram em campo lá em Curitiba, na Arena da Baixada, e aí para mim é a grande diferença dessa fase. Embora o Corinthians não tenha um time maravilhoso, mas é um time com boas peças, e o Atlético Paranaense não está bem nem na Série B. Então, embora tenha classificado na última fase, deu muita sorte de um lance ali bem duvidoso, para não dizer que com certeza não foi para expulsão lá contra o São Paulo, e acabou classificando nos pênaltis ainda, tendo um a mais desde o início do jogo. Então, assim, é um time que não é tão competitivo com o nível de Série A, e eu acho que o Corinthians é bem favorito nesse confronto, tá bem à frente. Vem de uma vitória importante em São Januário, que muita gente considerava como jogo chave para o campeonato do Corinthians, que se perdesse ele ia se aproximar demais da zona de rebaixamento, mas conseguiu uma vitória, assim, até de certa maneira contundente. É uma vitória muito contundente em São Januário, e eu acho que o Corinthians é muito favorito nesse jogo, nesse duelo, né? Pode não ser tanto lá em Curitiba, né? Jogar lá sempre é complicado, mas no confronto, nos dois jogos, no conjunto, eu acho que o Corinthians é bem favorito. E o último jogo, último não, né? Na verdade, o Bahia e Fluminense é na quinta-feira às 7h30, antes do Atlético e Corinthians, mas o último jogo que a gente vai falar no vídeo de hoje é Bahia e Fluminense. E aí, para mim, um equilíbrio, talvez o duelo mais equilibrado, mas se eu tivesse que apontar um favorito nesse confronto, eu apontaria o Bahia. O
Bahia está muito bem na temporada, muito bem no Campeonato Brasileiro, no G4, com boas atuações, e Everton Ribeiro jogando muito bem, dando passes incríveis. E se eu tivesse que apontar esse favorito, na minha visão, seria o Bahia, mas assim, jogo muito igual. Para mim, é o confronto mais igual dessa fase da Copa do Brasil. O Fluminense pode tanto ir lá na Bahia e conseguir um resultado positivo, como fez contra o Inter, por exemplo, como o Bahia também pode ganhar dentro do Maracanã e vice-versa. Então, a gente vê aí um confronto um pouco mais equilibrado que os demais na questão de time até. Falei lá no início, Vasco e Botafogo, para mim é um confronto equilibrado muito mais por ser clássico do que por conta dos times. E esse não, esses são dois times que se equivalem um pouco, e se tivesse que dar um pouquinho de vantagem, eu daria ali para o Bahia, que para mim é um pouco favorito e tem chance de disputar, né, o título, de ganhar pela primeira vez a Copa do Brasil. O Bahia nunca ganhou a Copa do Brasil, então seria até importante para validar o projeto do Grupo City lá no Bahia, mudar o patamar, né? O Bahia vem crescendo nos últimos anos, mas sempre esbarra ali na hora de mudar de patamar. Então, um título como a Copa do Brasil ajudaria muito nessa afirmação do projeto do Grupo City. Por outro lado, o Fluminense do Renato Gaúcho é um Fluminense que sempre vai ser perigoso no mata-mata, haja visto aí o que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes, a classificação em cima do Inter, ganhando fora de casa, e por ser o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho tem por característica montar times muito fortes no mata-mata, abrir mão às vezes do Campeonato Brasileiro, e então assim, é uma chance de título para o Fluminense, tem a Sul-Americana ainda também, mas é uma chance de título grande para o Fluminense, e para mim é o jogo mais equilibrado dessa fase quartas de final. Eu quero ouvir você. Deixa aí nos comentários o seu palpite para os jogos dessa quarta-feira e dessa quinta-feira, das quartas de final do Campeonato da Copa do Brasil. E não deixe de se inscrever, de deixar seu like, de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos nos grupos de WhatsApp para a gente debater um pouco sobre essa rodada da Copa do Brasil. Beleza? Até a próxima.